Brasil é um país mestiço. Essa história de que o Brasil é um país negro é idiota e racista, assim como seria se dizer que o Brasil é um país de branco. A maioria é branca. O Brasil é um país mestiço. E que maravilha que ele é mestiço. Porque as melhores coisas que esse país produziu foram feitas por mestiços. Machado de Assis, Sim. o chamado Aleijadinho, um cara chamado Odorico Lobo de Mesquita, que lá no meio do Barroco Mineiro, sem conhecer a obra de Mozart, faz uma construção de composição similar à do Mozart, de qualidade idêntica, igual. Quer dizer, então você teve maravilhosos mulatos que surgiram aqui, e surgiram por quê? Porque aqui não tinha mulher branca. Os portugueses também acabaram, e veja bem, e houve amor. Não foi só uma questão de uma relação de dominação. Chica da Silva contradiz isso. Né? Eu acho fundamental, todo brasileiro devia ler sobre a história de Chica da Silva, ler sobre Minas. Daí você começa a entender porque aquela psicose que tem em Ouro Preto de 500 igrejas. Sabe? Não vou contar aqui por quê, mas tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser, um fator que motivou aquilo lá. Eu agora deixo Aí curioso, você Marcelo. por causa das Irmandades. Trocando em miúdos, grossamente miúdos, aquilo lá era o lugar mais rico da terra naquele período, Vila Rica. 25% do ouro, era derrama, era levado para Portugal. 75% ficava aqui. Os caras não tinha mulher, não tinha no quê. Então os caras montaram um monte de mestiço, alguns reconheceram, houve amor, houve desamor, houve não sei o quê, mas o ser humano é complicado. Então, como é que você vai sustentar? Criaram-se as irmandades de cunho religioso. E os caras encheram de igreja e revestiram a igreja de ouro. Minas tem uma história muito sofrida. Porque depois que passa esse período de glória, nossa, cara. Em Minas, o que não é histórico ou natural é horrível. É horrível, é mesquinho, porque é um povo que usa têmpera foi moldada num muito de sofrimento. Teve muito sofrimento lá. Agora eu não vou contar toda a história, mas eu fiquei fascinado com essa história. Na história do Brasil tem muita coisa interessante. Uma das passagens mais fantásticas que existe é a de João Ramalho. João Ramalho era um cara que ele some de Portugal. Puf, desapareceu. Ele aprontou umas coisas por lá e sumiu. Ninguém sabia mais, escafedeu-se. Aí chega Manuel da Nóbrega com Tomé de Souza, Berená, esses caras assim. Quando o pessoal chega aqui em São Paulo, desce São Vicente, quando eles chegam aqui em São Paulo, encontram quem? João Ramalho. Ninguém sabe direito como ele chegou. Estava aqui no Brasil. E era o segundo em comando na tribo do Tibiriçá. João Ramalho, cara, ele montou um exército, ele transou com todas as índias possíveis e imagináveis negócios e montou um exército de filhos. Ele tinha 200 filhos. Eita! Haja saúde! Opa, parabéns, né? Parabéns. E tem umas coisas muito engraçadas, porque o Manuel da Nóbrega, ele era um jesuíta, e o jesuíta tem um lado místico, ao mesmo tempo tem um lado pragmático que é muito interessante. No começo ele fica horrorizado com João Ramalho. E daí ele escreve uma carta ao rei. É um devasso, fica transando com todas as índias, esta porcaria de coisa, é um servo do demônio, não sei o quê. Mas João Ramalho faz o seguinte, ele viabiliza os portugueses, ele coloca, de forma muito generosa, inclusive, toda a tribo do Tibiriçá e acolhe. Então, o colégio é fundamental, ele para a construção do colégio, ele acolhe, ele abraça, ele acalanta os portugueses. Olha. A segunda carta do Manuel de Nóbrega é que o gajo até que não é má pessoa. Porque, veja bem, veja bem. Veja bem, é um cara legal, etc. Mas então, as coisas são muito dinâmicas. Você pegar e você... Novamente, a gente não pode nunca trabalhar com sim, não, com 0 e 1. Isso é para computador.